Cara, em alguns vídeos atrás, onde eu estava falando sobre métricas de investimento, eu citei algumas características que permeavam sobre o balanço patrimonial de uma empresa. Caso você não saiba, o balanço patrimonial de uma empresa, ele é uma ferramenta contábil que serve para mostrar qual que é a face da empresa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Eric, esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu lindo canal. Cara, a primeira coisa, antes de tudo é necessário nós sabermos o que é um balanço patrimonial. Como eu já falei no início, o balanço patrimonial, ele é a imagem de uma empresa. Se eu fosse pegar a foto de uma empresa, essa foto seria o balanço patrimonial. E com ele nós conseguimos observar uma coisa que é fundamental para ver em uma empresa. E essa principal coisa é qual que é a forma que essa empresa se financia. Mas isso eu vou explicar um pouco mais na prática depois. Então deixa eu falar um pouquinho antes mais do que é esse balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é dividido em duas partes. De um lado nós temos os ativos, do outro lado nós temos os passivos. Os ativos são separados em bens e direitos. E esses bens e direitos mostram pra gente o que a empresa tem e o que ela tem direito de ter. Então vamos para um exemplo. Vamos supor que uma empresa ela tem diversos automóveis na empresa dela. Esses automóveis eles são bens da empresa e esses bens são encontrados lá no ativo, no balanço patrimonial da empresa. Outra coisa, vamos supor que a empresa ela emprestou um dinheiro para outra empresa e aí a outra empresa tem que pagar a nossa empresa de volta. Então, esse dinheiro que eu tenho que receber é um direito. Eu só ainda não estou com ele aqui, mas é certo que eu vou ter ele, sacou? Beleza, agora você sabe que o ativo ele é composto por bens e direitos. E também você sabe que esses bens e direitos são tudo que uma empresa tem. E aí, do outro lado, nós temos o passivo. O passivo é o lado que financia o ativo. Até porque essa empresa tem automóveis, alguém comprou esses automóveis. Pegou a visão? E nesse passivo, que é os que financiam essa empresa, nós temos duas opções de financiamento da empresa. Nós temos o financiamento por terceiros e o financiamento de capital próprio. Mas Eric, o que é isso? Me explica. Vou explicar para você. O financiamento de terceiros, como o próprio nome diz, terceiros emprestam dinheiro para nós. E esse dinheiro vem através de dívidas. Então eu contraio uma dívida e quando eu contraio essa dívida, eu faço alguma coisa com esse dinheiro para ir para o ativo. Então as dívidas elas financiam os ativos, sacou? Pode acontecer de fornecedores também. Fornecedores, eu tenho que pagar fornecedor, esses fornecedores eles me deram algum ativo, sacou? E a outra opção que são o financiamento por capitais sociais são os sócios. É alguém da empresa que coloca o dinheiro lá na mesa para bancar tudo. E aí, esse capital dos sócios, eles ficam numa aba chamada de patrimônio líquido, que são os patrimônios da própria empresa. Vamos supor, se tem uma ação na bolsa, eu compro essa ação, eu tenho uma pequena porcentagem da empresa. Logo, eu sou o sócio dessa empresa. Se eu sou sócio dessa empresa, significa que eu tenho um pequeno valor de ativos dessa empresa, sacou? Ou seja, eu sou responsável por bancar a maçaneta de uma porta, por exemplo. E aí, como esperado, se um lado banca o outro, então, obviamente, o resultado de tudo tem que ser igual. Se no ativo eu tenho 12 mil reais, no passivo eu também tenho que ter 12 mil reais. Então, nós sabemos que o patrimônio líquido, ele é resultado do ativo menos o passivo. E aí é importante eu levar em consideração quem está bancando mais essa empresa. Se é o patrimônio líquido ou se é o capital de terceiros. Beleza, agora que você entendeu, eu vou colocar aqui na tela do computador, pelo site Status Invest, a ação da Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que está localizada na Bolsa de Valores. E o código dela é ITSA. Aqui, ó, como nós podemos ver, nós temos o Itaúsa. E aí nós vamos para a parte contábil
que é onde eu posso ver os resultados. Ó, depois nós falamos disso em próximos vídeos, hein? Eu acho interessante. Aí beleza. Balanço patrimonial. É aqui que nós vamos ver a paradinha que nós temos curiosidade. Cara, quando nós entramos nessa parte aqui, de cara nós já vemos que tem um comparativo de 2019 para 2018. Ou seja, esse comparativo de uma imagem para outra, eu consigo identificar qual que foi o crescimento dela, sacou? Então beleza, aqui no início nós temos os ativos totais, que são os bens, direitos, e dentro desse ativo nós temos os circulantes e os não circulantes. Os ativos circulantes são aqueles ativos, eles são liquidados com um prazo menor do que um ano. Eles têm a intenção de ser liquidado com um prazo menor do que um ano, sacou? E o não circulante é que tem a intenção de ser liquidado depois de um ano. E aí, nós sabemos que o ativo total de uma empresa, da Itaúsa, é de 67.476 milhões. No caso de 2019, né? Quando eles lançaram esse balanço. Esse é o ativo total da empresa. Aqui nós sabemos que a maior parte desse ativo, ele é não circulante. Se ele não é circulante, então cerca de 6.381 é o ativo circulante. Beleza, né? E por que é importante nós saber isso? Muitas vezes nós vemos os ativos de uma empresa e nós achamos, o cara deve lucrar pra caramba, porque ele tem tudo isso aqui, então ele deve vender um monte de coisa. Porém, a maior parte dos ativos são coisas que não têm a intenção de ser vendidas, como a fábrica, por exemplo, ou algo do tipo. E aí mais para baixo nós temos também o passivo total. E como você pode ver aqui, ó, o passivo total ele tem o mesmo tanto do que o ativo total, porque um canto tem que pagar o outro, porque é o passivo que sustenta o ativo. E aí, como nós podemos ver, do passivo total, que é 67.476 milhões, nós sabemos que de passivo, ou seja, de capitais de terceiros, a empresa tem somente 9.119 milhões. Ou seja, de tudo que a empresa tem de ativos, apenas 9.119 milhões é financiado por capital de terceiros. E aí nós sabemos que de todo o passivo total, o resto são de patrimônio líquido, ou seja, de capitais dos sócios. Nós sabemos que 58.357.000 são do patrimônio líquido. Agora, eu tenho em mente que o patrimônio líquido da empresa é muito maior do que o passivo circulante e o não circulante, que são as obrigações que eu tenho a pagar, que são as dívidas. E aí eu chego na conclusão de que essa empresa ela é mais conservada, porque ela não contrai tantas dívidas assim para ter um improvement, ou seja, para ter um crescimento. Ou seja, nós sabemos que ela é uma empresa que não tem intenções de alavancagem, de crescimento. Geralmente, quando as empresas elas não têm essa intenção de alavancagem, de crescimento, os lucros que a empresa tem, boa parte ela distribui em dividendos. Os dividendos são um pedacinho dos lucros que nós, como os investidores, recebemos dos lucros da empresa. E aqui, como você pode ver, é um gráfico que mostra de forma mais simples o crescimento da empresa durante um certo período. Nós temos aqui de 10 anos, de 5 anos e do período desde que ela entrou em IPO na bolsa. É possível nós comparar de cara, assim, qual que foi o crescimento de ativos da empresa, como que a imagem da empresa cresceu. E aí nós temos um resumo do balanço patrimonial nesse gráfico aqui, que nós podemos também analisar isso. Caso essa empresa tenha uma dívida maior do que o patrimônio líquido dela, significa que essa empresa ainda está em um processo, está planejando um processo de crescimento. Ou seja, ela é uma empresa que é mais alavancada. Cara, se você gostou desse vídeo aqui, você entendeu um pouquinho mais do que é um balanço patrimonial, deixa seu like aqui para ajudar a gente. E claro, se inscreva no nosso canal para mais próximos vídeos.
Meu nome é Eric e esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu canal.